3 anos. A Agência Nacional de Águas, ANA, está presente no evento e defende que seja criado um Conselho de Desenvolvimento Sustentável que inclua o tema água no âmbito das Nações Unidas. Atualmente, cerca de 28 agências ligadas à ONU lidam com água, que não é o foco do trabalho de nenhuma delas. O diretor-presidente da ANA, Vicente Andreu, que participou do painel Governança Global da Água, afirmou que os desafios futuros para a água, inclusive a governança internacional, serão discutidos na Rio+20, que acontece em junho aqui no Brasil. Existe, senhor presidente, um rascunho zero do documento final da Rio+20, e ele inclui 3 temas: água como direito humano, água de reuso e gestão integrada. Segundo Andreu, esse documento aborda o tema água de forma insuficiente. Para o governo brasileiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável deveria tratar da constituição de uma aliança para a gestão global da água. Uma sugestão foi enviada pelo governo brasileiro, mas não foi incluída no texto preliminar da Rio+20. Ou seja, essa sugestão foi enviada. Senhor presidente, essa questão de como será a gestão global da água é sério, é muito sério. Consta nos documentos da ANA que atualmente 4 possibilidades estão sendo estudadas em termos de governança global da água no Rio+20. A criação de um organismo próprio, inserir a água no contexto social da ONU, o fortalecimento do PLUNA, o fortalecimento do PUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ou tratar os temas da água e clima todos juntos, ou seja, conjuntamente. O governo brasileiro, senador Valdemir Moca, senador Mozarildo, o governo brasileiro, preocupado com a questão ambiental, vai promover, entre os dias 16 e 18 de junho, antes da Rio+20, que acontece de 20 a 22 de junho, os diálogos sustentáveis, com 9 temas, inclusive água. Os especialistas apontaram a necessidade de coordenação institucional em nível mundial para gerenciar a água, mas pontuaram também a falta de arcabouços jurídicos nacionais e internacionais, consequentemente problemas relacionados à soberania dos países, como desafios para alcançar uma coordenação efetiva. Como eu disse antes, senhor presidente, no início da minha fala, vou me permitir entrar na questão meio ambiente um pouco mais. Um artigo recente do grande Leonardo Boff, abrangendo o meio ambiente, pontua que está em jogo é o futuro da espécie e não do sistema econômico. Ele chama a atenção também para o fato de que vários nomes da economia brasileira ou comentaristas econômicos estão despertando para a gravidade da crise ecológica e dos limites físicos do planeta Terra. Segundo ele, quando economistas falam nesses assuntos, é sinal de que a crise deve ser levada a sério, pois são eles que, por profissão, pensam somente na lógica da economia, dos números, do processo econômico. Quando eles, economistas, chegam a falar da questão do meio ambiente, é porque, de fato, a questão está grave. Boff diz que é curioso e inquietante como são frequentes as dúvidas que se apresentam quanto à possibilidade de a discussão avançar. Avançar em direção a formatos concretos de governança planetária sustentável e economia verde, no plano global, à medida que a Conferência Rio+20 se aproxima. Pergunta ainda a Boff, por que caminhos práticos e viáveis se chegaria aí quando, nesse momento de crise universal, nenhum país parece disposto a abrir mão de suas regras internas, nem abandonar os tradicionais caminhos de aumentar a demanda, sobrecarregar o consumo de recursos naturais, para favorecer o quê? Para favorecer
o crescimento econômico. Em seu artigo, Boff diz ainda: a finitude dos recursos físicos, no momento que o consumo global já está mais de 30% além da possibilidade da reposição planetária, em que já se perdeu também mais de 30% da biodiversidade total. E ainda é preciso avaliar as consequências a população mundial caminhar dos 7 bilhões de indivíduos de hoje para mais de 9 bilhões até 2050. Isso obrigará só a produção de alimento para ficar em um único item a aumentar os alimentos em 70%. Sem falar no bilhão de pessoas que passam fome, nos 40% da humanidade que vivem abaixo da linha da pobreza absoluta. Ele segue o artigo e cita palavras do ex-presidente do BNDES, um dos autores do bem-sucedido Plano Real, André Lara Rezende. Não há como viabilizar 7 bilhões de pessoas com o padrão de consumo e as aspirações do mundo contemporâneo nos limites físicos da Terra. O crescimento baseado na expansão do consumo de bens materiais está no seu capítulo final. Leonardo Boff, ao final do artigo, fala de um estudo publicado pela revista Nelviar Sciences, que mostra que, em pouco tempo, se esgotarão as reservas conhecidas de vários dos minérios mais utilizados, inclusive em setores estratégicos, como chips de computadores, telefones, celulares, catalisadores de veículos, célula de combustível. Eles dependem da platina, índio afânio, térbio, tântalo, antimônio, zinco, cobre, níquel, fósforo e outros todos com horizonte curto, muito curto. Então, senhor presidente, ele conclui dizendo: ainda uma vez é preciso pensar na situação privilegiada do Brasil em várias áreas: afânio, níquel, tântalo, alumínio, estanho, e conceber estratégias adequadas, não apenas em termos econômicos, de crescimento do mercado, projeção de demandas, etc., mas de sustentabilidade. E não apenas em termos nacionais, mas globais. Os tempos que estão chegando são outros. É preciso ter competência e urgência. Eu penso que em nosso imenso planeta e na forma que ele se sente em relação a nós, como é que ele se sente? Ofendido, aviltado, traído, cansado, saturado. Senhor presidente, como a gente se sentiria se aos poucos fossem roubando a nossa energia, sugando nosso sangue, cortando a nossa pele, fechando nossos poros, sufocando o nosso coração e matando o que há de melhor entre nós, que é a nossa energia e o sentimento de solidariedade, de bondade, de fraternidade. Encerro, senhor presidente, encerrando minha fala, lembrando o chamado da ONU para que todos participem da defesa da água. Como? Consumindo produtos que fazem uso menos intensivo de água, reduzindo o desperdício de alimentos. 30% dos alimentos produzidos no mundo nunca serão consumidos e a água usada para produzi-los é perdida. Ou seja, 30% dos alimentos do mundo são desperdiçados. Produzindo mais alimentos de melhor qualidade e com menos água, teremos com certeza uma vida mais saudável. A ONU, com o tema Água e Segurança Alimentar, convida-nos a reduzir o desperdício de água e também de alimentos. Cabe a cada um assumir a sua responsabilidade. Era isso, senhor presidente, pediria a Vossa Excelência que considerasse na íntegra os 4 pronunciamentos pelos quais eu acabei aqui discorrendo. Era isso, obrigado, presidente. Senador Paim, me permita, eu quero fazer 2 observações do pronunciamento de Vossa Excelência. A primeira, não pude estar presente na audiência em que Vossa Excelência discutiu segurança, foi até, eu cheguei a ver pelo debate pela televisão.
E não, no meu pronunciamento, é claro que essa questão da segurança é importante, mas eu já chamava a atenção que nós temos que ter uma legislação aqui, né, que tem que ter cuidado com esse tipo de produto que é Coramin. E eu, pesquisando, mandando saber, nós não conseguimos nem sequer a composição química. E é um assunto que eu falo relativamente à vontade. Você é médico e ter dado aula de química, mas algum produto como esse, que em contato com outro, pode produzir ácido sulfúrico ou ácido sulfídrico altamente letal, não pode ter essa manipulação. É uma coisa que me preocupou desde o início. E eu, se estivesse lá, ainda bem que Vossa Excelência e as pessoas que lá estiveram levaram para esse foco. Uma coisa é a segurança do trabalho que precisa ter. E a outra coisa, uma legislação que tenha preocupação de como esses produtos são transportados, como eles são manipulados. E nós temos que ter uma legislação que obrigue qual é a composição química desses produtos. Esse é uma parte. E saudar Vossa Excelência também essa questão, da questão do meio ambiente e dizendo, mais uma vez, senador Paulo Paim, nós vamos ter aqui Rio Mais Índio. O nosso país consegue ser o maior produtor de grãos, né? E nós temos ainda 66% das nossas, na floresta, vegetação nativa preservada. Nós não podemos, o Brasil não pode ficar coado nesse debate. Nós temos que mostrar e exigir dos outros países que nos cobram tanto, que eles tenham a mesma legislação que nós temos aqui para preservar o meio ambiente, que eles tenham, porque fica muito fácil. Devastam tudo que eles têm e cobram de nós que ainda temos a nossa vegetação. Então, no mínimo, vamos cobrar deles a mesma legislação que nós temos aqui no Brasil. Parabenizando Vossa Excelência pelo esse importante pronunciamento. Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência. Momentos em que dialogamos sobre essa questão, e eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. Eu encaminhei à mesa, na verdade, 2 requerimentos que visam a solidariedade à família do deputado federal falecido, Raul Pauletti, do PSDB de Caxias do Sul. Eu queria que Vossa Excelência desse preferência ao requerimento que é assinado pelo senador Simon, por mim e pela senadora Ana Amélia. O senador Simon não está aqui nesse momento, mas tenho certeza absoluta que o requerimento dele está mais completo, que esse fosse, se possível, dado a preferência no encaminhamento à família, já que a iniciativa é dos 3 senadores, e seria importante que a família percebesse o carinho que a bancada no Senado tem por eles e, naturalmente, pelo Pauletti, que foi um grande deputado estadual, deputado federal, reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor, e alguém por quem eu tinha o maior carinho e o maior respeito. Ele tinha 76 anos, e toda vez que vinha aqui ao plenário do Senado, dialogar tanto comigo, como o senador Simon, com a senadora Ana Amélia, o fazia com o maior respeito pela nossa caminhada e pela caminhada dele. E numa homenagem, eu diria, à família e todos aqueles que eram amigos, e ao povo de Caxias e da região da Serra, eu pediria a Vossa Excelência se pudesse encaminhar o requerimento, que comece com o senador Simon, comigo e com a senadora Ana.